Night e o transtorno dissociativo de identidade. Com certeza você já ouviu falar do transtorno de personalidades múltiplas, que hoje se chama transtorno dissociativo de identidade. E como não lembrar dos filmes Clube da Luta, Fragmentado e outros que eu não tô me lembrando agora. E a partir de amanhã na série Moon Knight, o Cavaleiro da Lua. Mas afinal a história fala de quê? E será que o personagem realmente tem esse transtorno mental? Oi, meu nome é Lídia, sou psicóloga e apaixonada pelo universo geek. Para saber um pouco mais sobre mim e o canal, assista ao meu primeiro vídeo, o link estará aqui na descrição. Mas para você que me acompanha, muito obrigada e vamos embora! Aqui era pra ter uma intro, mas como ninguém liga pra isso, vamos direto ao que interessa. Para quem não conhece a história do Cavaleiro da Lua, um salve aí a todos que assistem os filmes e séries da Marvel, mas nunca abriram um quadrinho sequer. E ainda se diz fã. Sem condições isso. E ela que nunca nem assistiu um filme da Marvel. Ça me donne pas envie. Pois bem, a história do Cavaleiro da Lua foi escrita entre os anos 1960 e 70, mas as séries nos quadrinhos eram bastante interrompidas e reescritas e tudo mais. Até que, em 2014, foi reescrita pelo Warren Ellis e foi um estouro. A história fala então de Mark Spector, filho de um pai judeu que fugiu da perseguição nazista e foi morar nos Estados Unidos. Mark, portanto, nasceu e cresceu em Chicago, mas ele e seu pai passaram por muitas dificuldades financeiras. Nesses traumas da vida, Mark desenvolve outras duas personalidades, sendo elas Steven Grant, um milionário e filantropo, e Jake Lockley, um taxista. Eu acho muito interessante como os escritores eles pensam até em como fazer para criar o máximo de identificação possível com o público, né? Então, eu acho que na série a gente vai conseguir ver Steven Grant no meio de gente muito rica, como é que ele se comporta, quais são os assuntos que esse povo tem, os objetivos de vida e tal. E, por outro lado, Jake Lockley, que vai ser um trabalhador, né? No meio de gente trabalhadora normal, que muitas vezes tem que escolher entre o dinheiro do pão e as contas para pagar. Acho isso muito massa, que é a Marvel faz. Pois é. Quando Mark cresceu, ele se alistou na marinha, ficou 2 anos no Iraque e foi lá que ele descobriu o seu transtorno mental e foi dispensado. Depois ele foi para a CIA, saiu de lá e começou a atuar como um mercenário. Nesse meio tempo, né, em que a jornada do herói dele já começou e ele passa pelas etapas de todas as histórias de super-herói, inclusive, se você quiser saber sobre o que é a jornada do herói e quais são as etapas que são encontradas em absolutamente todas as histórias de herói, deixa aqui um comentário. Continuando aqui, em uma das missões ele é mandado para o Egito e lá ele morre. O seu espírito é então encontrado pelo deus Khonshu, que é o deus da lua, que fala para Mark: eu vou ressuscitar você, mas em troca você vai ter que me servir e fazer o que eu pedi pro resto da sua vida. Acho que o Mark não teve muita escolha, né? Não sei o que é que você escolheria, mas eu provavelmente teria feito a mesma coisa que ele, porque não iria querer morrer nem tão cedo assim. Depois que esse rolê aconteceu, é claro que Mark achava que tinha alucinado tudo isso, né? E aí tem aquele momento de negação, que na jornada do herói se chama recusa ao chamado. Daí ele aceita, compreende que aquilo é verdade, se muda para Nova York e começa as atividades dele de vigilante, né? Com o seu mentor, colega, não sei muito bem, e a aventura começa. Agora que já sabemos mais ou menos da história, falemos da psicologia de Mark Spector. Será que ele realmente tem esse transtorno dissociativo de identidade? Primeiramente, o que sabemos sobre esse transtorno é que ele é caracterizado por 2 ou mais estados de personalidades ou entidades ou ainda alter egos que se alternam. Essa doença apresenta incapacidade de recordar eventos diários, informações pessoais importantes e ou eventos estressantes, que para uma pessoa sem esse transtorno não teria nenhuma dificuldade de lembrar. Além disso, a etiologia dessa doença advém quase sempre, se não sempre, de eventos opressivos na infância. Ainda, essas diferenças de alter egos podem ser observadas dependendo do estresse sob a qual a pessoa está submetida e a fragmentação da identidade costuma levar à amnésia assimétrica, que é o fato de uma informação poder ser conhecida por uma personalidade, mas não por outra. E pode haver até interação entre uma personalidade e outra, dependendo do caso da pessoa. A última informação sobre esse transtorno é que ele pode ocorrer na forma de possessão e na forma de não possessão. Na forma de possessão, é exatamente o que o nome sugere, né? As personalidades elas agem como se fossem agentes externos que assumem o controle da pessoa, fazendo com que ela age e fale de maneira completamente diferente. Nesses casos, essas separações de identidade são bastante evidentes, né? Pelas pessoas que estão ali em contato com essa pessoa que tem o transtorno, causando um sofrimento terrível no indivíduo que sofre dessa doença, porque é um processo completamente involuntário.
E acredito que seja justamente esse caso que Mark Spector tem, pelo menos pelo trailer mais recente da Marvel, né? Já as formas de não possessão, elas são menos evidentes. A pessoa, ela pode sentir uma alteração súbita na forma como se vê, sentindo como se fosse uma observadora da sua própria fala, dos seus sentimentos, emoções e comportamentos. Sabemos pelas histórias em quadrinho que Mark Spector teve uma infância extremamente complicada, provavelmente repleta de trauma. E a etiologia desse transtorno advém, além de outros fatores, de estresse e traumas opressivos na infância. O que acontece é que quando somos crianças, ainda não temos um self integrado, né? Isto é, uma identidade completamente unificada, porque ela se desenvolve tanto a nível biológico quanto a nível psicossocial, de acordo com as diversas experiências que temos ao longo do nosso crescimento. E aí, um abuso crônico, né, ou grave, que pode ser físico, sexual, moral, emocional, ou todos eles, ou ainda negligência, são quase sempre os relatos de pessoas que sofrem desse transtorno, de acordo com estudos feitos nos Estados Unidos, Canadá e Europa. Então o que ocorre é que quando esses maltratos são tremendos, a criança, para se defender, ela vai como se fosse querer se distanciar daquilo. A nível simbólico, mas real, né, para uma criança que ainda não tem esse nível de simbolismo tão bem construído e elaborado. Então, para se distanciar dessa experiência terrível, ela faz isso como se estivesse realmente se desconectando do ambiente. E você vê que na idade adulta, muitas vezes, vai ter aquela personalidade que lembra de tudo que aconteceu, daqueles eventos traumáticos e que vai ter muita dificuldade de falar sobre isso. E a outra personalidade, ou as outras, que não fazem a menor ideia do que aconteceu. No caso, por exemplo, se eu sofrer esse trauma, eu meio que esqueço ele. E ele passa a ser uma memória traumática da identidade que nasceu. Que seria justamente essa amnésia dissociativa, né? Que ela se manifesta com lacunas de eventos passados, né? Então, os traumas, os eventos perturbadores que aconteceram lá atrás, e lapsos de memória confiável, que são os fatos cotidianos, né? Eu comprei essa roupa, não lembro de ter comprado essa roupa. E essa comida que tá aqui, eu não comprei essa comida, realmente. Então, exemplos assim. Aqui a gente também tem espaços de memórias diferentes. Então, não necessariamente o que eu vivo, os outros vão lembrar. Por exemplo, eu tenho uma identidade, a Kathleen, ao qual tudo que ela faz eu não lembro de absolutamente nada. Em testes padronizados, as pessoas com esse transtorno têm uma alta suscetibilidade à hipnose e à dissociação. E é aí que está a grande controvérsia desse transtorno. Porque, na verdade, até hoje se questiona sobre o diagnóstico do transtorno dissociativo de identidade. Seria ele uma variável do transtorno borderline ou do transtorno pós-traumático ou ainda um tipo de psicose? Neste artigo, escrito pela professora doutora psiquiatra Paulette Marie Gillick, encontramos diversos fatores que causam essa controvérsia em relação ao diagnóstico do transtorno dissociativo de identidade. Ninguém está colocando o sofrimento dessas pessoas em questão, pelo amor de Deus, ou se a dor delas é menos válida. Não tem nada a ver com isso. A questão aqui é como classificar esses sintomas. Porque na ciência, para se chegar na concepção de um determinado transtorno, por exemplo, que depressão é diferente do transtorno de pânico, se faz inúmeros testes com grupos de controle em que se busca avaliar diversos aspectos, como, por exemplo, os sinais e sintomas apresentados, a história de vida dos pacientes, a sua condição neurológica e neuropsicológica, fatores hereditários, dentre vários outros, para que se construa a etiologia própria da doença, os seus sinais e sintomas e quais seriam os tratamentos corretos. Pois bem, para o transtorno dissociativo de identidade, ainda não se chegou a essa concepção. Sabe-se que a maioria das pessoas que são diagnosticadas com esse transtorno, na infância elas sofreram algum tipo de abuso, né, desses eventos e traumas opressores na infância, como a gente já falou. Mas em relação aos sintomas, são tão diversos que gera grandes polêmicas que fica muito difícil de diagnosticar e compreender essa doença. Por exemplo, em alguns estudos se tem relatos de que alguns pacientes com esse transtorno escutam vozes, que seria o caso de Mark Spector, né, acredito, que seria uma alucinação auditiva, né, que é aspecto de algumas psicoses. Outro exemplo, ainda nesses estudos, encontramos que os pacientes diagnosticados com esse transtorno apresentam a mesma dificuldade de atenção de que pacientes com TDAH. Já no quesito memória, pacientes com transtorno pós-traumático apresentavam hipocampo e amígdala reduzidos de tamanho, que são os órgãos responsáveis pela retenção da memória. Já esses órgãos dos pacientes com transtorno dissociativo de identidade, que apresentam problemas de memórias, né, bastante evidentes, possuíam um tamanho completamente irregulares. Então, a nível neurológico, nada se pode falar em relação a essas memórias.
e assim por diante. Então aguardemos ansiosamente pelo primeiro episódio da série Cavaleiro da Lua, pra gente compreender um pouco mais, né, como é a vida de Mark Spector, como foi a infância dele, quais foram os eventos traumáticos pelos quais ele passou, será que ele realmente tem esse transtorno ou é literalmente o Deus da Lua que está usando ele em todos os sentidos, qual foi essa rede de apoio, se é que ele teve, não teve, enfim, saberemos isso a partir de amanhã. Por hoje é só, agora você está mais inteligente do que 10 minutos atrás. Lembra de se inscrever no canal, clicar no gostei, clicar no sininho e compartilhar com aquele amigo ou aquela amiga que você sabe que curte esse tipo de conteúdo. Boa semana pra você e até o próximo vídeo. E aí?